Fala pessoal, vamos para mais um fechamento de mercado. Hoje dia 3 de julho, sexta-feira, né, feriado americano, baixo volume no Ibovespa. Então vamos para um fechamento. Esqueci de colocar aqui a apresentação. Me chamo Micael, tenho 7 anos de experiência no mercado financeiro. Minhas análises são baseadas em análise técnica clássica, tá? E o disclaimer de sempre que esse canal tem propósito exclusivamente educacional, não estou recomendando compra ou venda de nada, tá? São simplesmente estudos que a gente faz aqui em cima dos gráficos. Agora sim, vamos para o gráfico de Ibovespa. Apesar de ter tido um feriado americano e o índice futuro americano ter tido uma queda de, se eu não me engano, 0,4%, nosso Ibovespa subiu aí 0,5%. Então teve essa falta de correlação aí entre os dois índices, mas não é nada muito grande, tá? Algo normal mesmo que pode vir a acontecer. Tá? Aconteceu até, tem acontecido isso em alguns dias aí das últimas semanas, tá? Que o índice americano cai ou sobe 0,5% e o nosso índice cai, ao contrário, né? Cai ou sobe 0,5%. Acredito que tem alguma coisa relacionada à variação de dólar, né? Que o dólar está muito alto, então fica um pouco mais exponencial essa relação entre SP500 e Ibovespa, tá? No gráfico diário a gente consegue visualizar que o Ibovespa tá com um belo suporte aqui na região da média de 9, na média de 21, tem o limite superior da cunha que ainda está fazendo essa função aí de suporte, caso o preço venha perder essa região aí que a gente está vendo agora de 93 mil, ele pode dar uma cutucada aí na região de, aqui no caso 95 mil, 94.500 e pode até segurar pelo fato desse limite superior, tá? E perdendo a região de 93.300, que a gente vê que é uma região aqui que demonstrou bastante força, né? Nessa região aqui de 93.300, perdendo essa região a gente vem sim em busca de 90 a 91 mil pontos, tá? Porque no gráfico semanal a gente consegue visualizar que 90 a 91 mil pontos é a LTA ou o limite inferior da cunha, tá? Tá passando nessa região e a média de 9 do semanal. Tá? Pelo gráfico semanal a gente consegue visualizar também a informação dessa lateralização de 4 semanas. Então é uma lateralização importante, necessária para a média de 9 encostar no preço, né? Então, por enquanto eu vejo sim um viés altista, ainda altista no nosso Ibovespa, tá bom? Vamos agora para o dólar. Dólar fazendo hoje também baixo, volume muito baixo, né? Vocês vão verificar que a maioria, todos os papéis, quase todos, né, com exceção de um ou dois, os volumes estão péssimos, né, devido ao feriado dos Estados Unidos, tá? Um ou outro teve um volume acima da média, mas em geral está muito baixo, então a gente não pode ter tanta confiança no candle criado hoje, tá bom? Então, só uma parêntese aí que eu queria falar com vocês, né? Porque devido à formação, a gente pode ter tido uma formação gráfica, mas com baixo volume, não é tão confiável quanto as informações dos últimos candles, tá beleza? Então, o dólar, né, a gente consegue visualizar que ele fez um descanso, né, depois da alta de ontem. Tá, provavelmente essa alta nem perdeu a retração de 61,8 de Fibonacci de toda a alta, né? Chegou a tocar na 61,8, tá fechando aí próximo da região de 50%, entre 50 e 61,8, tá bom? Então o dólar fechando assim, fazendo um novo candle de alta na segunda-feira também não tem problema algum, tá? Não vejo esse candle aqui como formador de força vendedora não, tá? Vamos ver o dólar no semanal. Dólar no semanal vindo testar aqui a média de 9, tá bom? Fechando aqui em cima da média de 9, um pouquinho abaixo da média de 9. E ainda também não vejo uma força vendedora. Sim, poderia ser uma força vendedora perdendo a mínima dessa semana que a gente está terminando hoje. Sim, ficaria bem interessante caso perdesse essa região. A gente encontraria a primeira barreira seria a região da média de 21 e o fechamento da semana passada, né? No caso da semana passada, que na semana que vem vai ser semana retrasada. Então seria sim uma possibilidade aí, caso consiga ganhar essas duas regiões na queda, poderíamos ter uma queda mais expressiva aí no dólar, pelo gráfico semanal, tá bom? Vamos ver aqui, né? Eu fiz essa retração de Fibo, né? Exatamente, ele está batendo aqui entre a região de 50 e 61,8, é uma região importante, né? Não perdendo essa região aqui de 50 a 61,8 de Fibonacci, a queda pode ganhar um pouco mais de relevância, tá bom? Vamos agora para os papéis, acabaram de fechar, né? São 5h17 da tarde agora. Petrobras com mais um dojizinho no gráfico, né? Mais um dojizinho, né? Nada que modifique muito. Você vê que o volume absurdamente baixo, de 520 milhões negociados para a Petrobras, é um volume baixo. Recentemente já tem estado muito abaixo da média, né? Com 1 bilhão, 1,5 bilhão. Agora 500 milhões foi realmente
falta de interesse total, né? Então, muito, né, 90% desse falta de volume feriado nos Estados Unidos. Mas a gente consegue ter uma lateralização aí pelo gráfico de 60 minutos, né? Mas dá para ver melhor aí pelo gráfico de 60 minutos. Tá batendo também numa região de resistência aí pelo intradiário, a gente consegue visualizar mais essa região de resistência, rompendo aí a gente vem em busca de 22,50, 22,60, tá bom? Que é uma próxima região aí que tem uma resistência mais importante. E também vejo o gráfico de Petrobras bem altista, tá? Bem com viés mais altista do que baixista, ele está acima das médias, né? No gráfico de 60 minutos também está encostando numa região que foi importante, que teve vários toques, então está próximo de um rompimento saudável. As médias estão próximas do preço, vamos ver no gráfico semanal aí, ó, também bem tranquilo, né? Nas últimas semanas ele veio testar a média de 9, a média de 200 e agora está sim fazendo novas altas, tá? Semana que vem, fazendo uma nova alta aí, um candle interessante, né? Não vejo com muita surpresa caso aconteça um candle assim em Petrobras, tá? Seria bem interessante, né? Pivôzinho de alta bem bonito no gráfico semanal de Petrobras, tá? Vamos agora para Vale. Vale hoje fechou no mesmo preço que abriu, praticamente, né? Fazendo um inside candle dentro de outro inside candle, né? Então, realmente demonstra falta de volatilidade. Vamos ver no gráfico de 60 minutos, né? A gente vê que eu não estou gostando muito do gráfico da Vale, justamente por ter perdido já a LTA e também quase perdendo a região das médias, tá bom? Então, essa região para Vale é muito importante. Ela precisa ter uma força bem alta nos próximos dias, ou um candle bem forte, né, de comprador, para espantar essa formação que a gente está encontrando aqui, tá? Porque seria interessante um candle um pouco mais forte para mostrar, né, pro gráfico, né, para mostrar para os grafistas aí, principalmente, que ele está numa lateralização e não numa probabilidade maior de queda aqui, porque a gente consegue visualizar também esse cenário, que seria um cenário bem ruim, porque as médias de 9 e 21 estão bem flats aqui e podem acabar virando para baixo no gráfico diário, chamando mais vendas, né? A gente vê que já perdeu a LTA, que a gente tem aqui traçada, né? Uma LTA bem importante de vários meses aqui que a gente tem essa LTA. Também perdendo aqui a região das médias, as médias não estão mais apontadas para cima, estão laterais, e a média de 9 quase cruzando a média de 21. Então demonstra um pouco de fraqueza aí no papel, tá? Vamos esperar os próximos dias, porque agora não vejo nenhum tipo de compra, nenhuma estratégia armada de compra para as minhas estratégias, tá bom? Vejo mais essa lateralização com um viés um pouco baixista. Beleza? Vamos ver Vale no semanal. Vale no semanal não. No semanal tá mais tranquila, tá bem acima da média. Precisava sim lateralizar um pouco. A gente sabe que tem uma região aí, nessa região de R$57, já foram feitas várias tentativas, né, nas últimas semanas. Então precisava fazer esse movimento. E em relação a Vale, né, caso venha ter uma queda no diário, no semanal vai ser uma queda ainda saudável. Né? Se semana que vem a gente encontra uma queda aqui nessa região, buscando a região de R$53, a gente também vai ter essa possibilidade da média de 9 encostar no preço, né? Finalmente, né, ter esse encontro que não tem há semanas, e aí sim, na semana que vem, a gente na segunda semana, na semana seguinte da candle, ter um candle de recuperação, né, mostrando sim uma grande lateralização no gráfico semanal e buscando sim um rompimento de 57,30 e finalmente chegar aos R$60, que é o topo histórico do papel, se eu não me engano, né? Exatamente, estamos próximo do topo histórico, então é normal essa dificuldade aí de rompimento, tá bom? Principalmente pelo viés econômico da macroeconomia, né, no caso, né? Que a gente sabe que, apesar dessa leitura gráfica que a gente faz, a gente tem que levar em consideração também toda a situação mundial, né? Coronavírus, principalmente o aumento expressivo dos casos nos Estados Unidos, e também a gente vendo que a deteriorização de algumas empresas. Então a gente tem que prestar atenção nessa possibilidade, porque podemos ter sim novas altas, mas lembrando que daqui a pouco, né, passa tão rápido, daqui a pouco tem resultado trimestral das empresas e a gente fica de olho nos possíveis estragos que podem ter vindo a acontecer nos balanços aí, dos próximos balanços das empresas, né? Então tem que sempre ter esse pensamento, caso você esteja entrando para um longo prazo, uma entrada
que você acha que vai demorar algumas semanas ou meses para você sair dessa posição. Então tem que pensar também nessa possibilidade aí dos balanços, né? Enfim, pelo fato do coronavírus ter praticamente parado, né, algumas empresas. Vamos agora para Bradesco. Bradesco hoje também, volume, cara, 260 milhões em Bradesco, gente, é muito pouco mesmo. Ultimamente o volume, a gente vê, é perceptível que o volume estava baixo nos últimos dias, mas hoje, né, hoje está de parabéns. 260 milhões, não era melhor nem ter aberto, né? Mas enfim, fez uma recuperação, graficamente falando, né, apesar do baixo volume, fez uma recuperação importante em Bradesco, tá? Se a gente for traçar aqui um FIBO da mínima até a máxima da última correção que teve, realmente encostou na região de 61,8 e teve uma reação. Isso é importante, tá? Isso é importante. Conseguiu fechar a semana aí acima da média de 9 no diário. Também é uma formação bem importante aí para Bradesco, principalmente quem está muito próximo de um pivô de baixa, né? Perdendo essa região aqui de R$20,50. A gente tem um pivô de baixa confirmado em Bradesco. Então o fato dela se segurar nessa região e principalmente acima da média de 9 é muito importante para o Bradesco. Semanal, né, fechou ainda bem interessante no semanal, tá? A gente consegue ver que teve um rompimento importante, esse candle aqui dessa semana que fez um rompimento da lateralização do coronavírus, do pós-coronavírus, foi um rompimento importante, está fazendo uma lateralização bem saudável, né? Quase um breakout aqui para a região das médias de 9. Então a gente pode sim ter surpresas positivas para Bradesco, não só Bradesco, mas alguns papéis estão fazendo essa formação aqui, né, uma formação de rompimento importante, lateralização para novas altas, né, para ganhar força e fôlego para novas altas. A gente vê que nessa lateralização toda o volume também acaba diminuindo, então isso é um motivo de um descanso saudável, né? A gente pode colocar também na balança como descanso saudável pela diminuição do volume, tá bom? Então se tiver também um candle de alta forte nas próximas semanas, não vejo nada de espantoso, tá? Nas próximas semanas tem um candle assim, rompendo região, chegando próximo da média de 200 no semanal de novo para fazer esse teste, esse segundo, terceiro teste na média de 200, não vejo com surpresa, tá? Pode acontecer sim. Vamos agora para Ciel. Ciel, um diazinho também, gente, 95 milhões, gente, é absurdo a falta de volume nos últimos dias aí de vários papéis, né? Mas Ciel, ele ainda, vamos botar no gráfico de 60 minutos de Ciel, né? Ciel tá, a gente pode ver que tem uma LTA passando aqui, né, de curto prazo, né? A gente tem uma LTA, já é o segundo toque, então a gente pode começar a caracterizar essa LTA. Importante não perder essa região aqui, né, principalmente de 4,70 a 4,65, né? Vamos dizer que essa região seria uma média de 200, a média de 200 no gráfico de 60 minutos com um possível pivô, primeiro pivô de baixa aí que a gente poderia ter no gráfico de 60 minutos, tá? Já no diário, né, não é saudável perder essa região de 4,70 também. A gente consegue visualizar que pode se iniciar um possível pivô de baixa no gráfico diário, perdendo essas regiões, tá? Vamos traçar aqui o cenário para vocês verem o que eu estou dizendo, né? Estamos aqui nessa região. O que a gente quer? Né? Rompimento dos últimos topos, então fazendo um pivôzinho de alta. O que pode acontecer que não seria saudável para o papel? Perder inicialmente essa região aqui, começando a fazer um pivô de baixa no gráfico de 60 minutos, puxando aqui para possíveis perdas também desse fundo aqui, e aí sim fazendo pivô de baixa no diário, tá? Aí perde todas as esperanças que a gente tinha no papel de uma nova alta. Agora, no semanal, se vocês forem, a gente está falando isso no diário e 60 minutos. Agora no semanal está bem tranquilo, né? Fechou acima da média de 9, que seria um objetivo básico para o papel, já que o fechamento da semana passada foi muito próximo da média de 9. Essa semana ele continuou acima da média de 9, porém abaixo da média de 21. Então a gente consegue ver sim um pouco de estabilização no preço, volume caindo nessa correção, né, que a gente viu que tivemos, se você for ver uma análise mais macro aqui do que aconteceu com o Ciel, né, Ciel estava muito fraca, né, eu tinha comentado todos esses, tudo que estava acontecendo em Ciel, eu estava até brincando que Ciel, né, estava muito fraca. Agora a gente viu o que? Movimentos, né, mais fortes em Ciel, tá? Exatamente isso, e agora ele veio fazer exatamente esse desenho aqui. Então o que a gente está vendo, né? Que estamos tendo topos e fundos ascendentes e o momento agora dela não perder, principalmente essa região aqui, né? Continuar fazendo topos e fundos ascendentes seria bem interessante para Ciel, né? Para voltar aí a performar melhor, né? Finalmente fazendo um novo topo aí no semanal, né? O semanal tá interessante, não tá feio, tá? Entrou bastante volume em Ciel devido àquela notícia
do convênio aí dela com o WhatsApp e tudo mais. Vamos ver o que vai acontecer, né? No diário já tem um ponto de dúvida aí no diário, tá? Mas no semanal ainda tá tranquilo, tá bom? Vamos ver aqui HGTX agora, né? Também baixo volume para variar, né? Um candle aí de lateralização, um candle sem muitos movimentos, né? Que a gente tem tido aí nas últimas semanas. O papel todo está numa grande lateralização, tá? Numa grande lateralização. Então a gente não pode, né, ter tanta expectativa em cima desse papel. Ele pode tanto fazer ele pode fazer um pivôzinho para baixo aqui, né, buscando essa região que tocou várias e várias vezes, ou então até mesmo fazer um toque aqui na região mais superior, tá? Podendo sim fazer esse pivôzinho pré-rompimento, seria bem legal, tá? E sim teria até interesse, caso o preço venha fazer novas altas, novos rompimentos aí desse topo principalmente, e vier fazer um teste aqui antes do rompimento, tá? A gente pode pensar em alguma coisa, mas por enquanto bem lateral, não tem o que fazer nesse papel. Beleza? Vamos ver o semanal. Opa, calma aí, fechando aqui que sem querer eu abri o programa de desenho. No gráfico semanal a gente consegue ver toda essa lateralização, né? A média de 9 praticamente reta, né? E a média de 21 encostando no preço agora. Então um rompimento um rompimento agora dessa região de lateralização seria também o rompimento da média de 21. Então acaba ficando um pouco mais interessante, um pouco mais difícil, porém mais interessante, né? A dificuldade aí pode acabar gerando oportunidade também para esse papel. Beleza? Vamos para JBS. JBS hoje fez um candle finalmente, né? Um candle interessante, né? O JBS estava bem lateral, ainda continua lateral, mas só que teve um volume, por incrível que pareça, um volume acima dos últimos dias, né? Abaixo da média, mas porém acima dos últimos dias. Fez um candle que fechou na máxima, rompendo todos os candles dessa semana foram rompidos hoje. Então foi um candle importante para JBS, tá? Não estou falando que ele vai voltar a subir, mas é um candle que tira um pouco esse viés de baixista que estava no papel, principalmente pela perda dessa LTA aqui, né, e com característica de pullback para fazer novas baixas. Com esse candle ele acaba voltando para dentro da região aí da LTA, e sim, né, com volume, mostrando interesse aí nesse papel, tá bom? Então é importante, tá? Bem importante. Não chegou a fazer nenhum teste aqui nessa região de 38,2 da queda que a gente teve do coronavírus. Então, por enquanto, né, essa lateralização parece que pode sim, né, virar uma lateralização um pouco mais longa, tá? Ou até mesmo rompimento, né? Mas não acredito pelo fato de toda a questão de paralisações devido das fábricas, né, das empresas dessa área. Toda hora as empresas estão parando porque tem que fazer teste, porque os empregados pegaram coronavírus, enfim, aí tem que estar tudo uma nuvem aí em cima dessas regiões, né? Ainda tem a questão dos países que, principalmente China, falando que não quero carne, não quero proteína do Brasil por causa disso e aquilo, por causa do aumento do vírus do coronavírus na população, enfim, tem todo esse trâmite que acaba dificultando, né, quem opera esses papéis, tá? Então ainda vejo lateralização, né, não faria nada, tá? Por mais que tivesse um candle bonito aqui, eu particularmente não faria nada, tá? Esperaria um pouco sair um pouco nessa região das médias para ela voltar no pullback, e aí sim a gente tem uma visão mais clara, né, desse papel. Por enquanto, né? Nada mesmo, cara, nada, lateral. Semanal, mais uma vez aí fazendo esse código de barras aí na semana, né? Porém, importantíssimo fechar essa semana acima dessa região dessa média, tá? Poderia até trocar pelo semanal, fazer um toque aqui um pouco mais abaixo, né? Porque ele confirmaria aí que ele estava perdendo essa região até ontem, né? Anteontem, perdendo a região do semanal, da LTA pelo semanal, e conseguiu fechar até acima das médias de 9,21. Então, isso demonstra um pouco de força aí para esse papel. Esse papel, né, por mais que essa semana tenha tido apenas 4 dias úteis, né, hoje foi um dia sem muito volume na maioria da bolsa, ele ainda performou melhor do que semana passada. Então pode ser o início de talvez, né, uma possível reação nesse papel, tá? Vamos agora para a Embraer. Embraer feinha, né, lateral, né, volume 0. Né, também não teve muita mudança nela, tá? Precisa de mais força, né? Precisa de força essa semana que vai entrar para tirar esse padrão baixista. É um padrão que a gente vê que tem muito candle vermelho e pavis na parte superior, né, dos candles, então não está muito legal Embraer no gráfico diário, tá? Precisaria de uma força, um candle bem forte, interessante aí para ele espantar essa possível figura que a gente está vendo aí, que é uma correção
para novas quedas, tá? A gente pode ver também que há um aumento no volume de acordo com a formação, né, baixista, então também não vejo com bons olhos isso, tá? Porém não, né? No gráfico semanal também tem demonstrou fraqueza, fechando abaixo da média de 9. Isso é a primeira possibilidade aí, uma primeira crítica que eu tenho aí no papel, tá? Apesar, não sei se ele tá embaixo ou acima da média de 61.8, tá? Ele está bem entre a média de 50 e 61.8, então não pode perder essa região, né? Principalmente dessas mínimas de 7,80 para baixo, ficaria bem feio. Até por um médio prazo aí de Embraer, tá? Talvez buscando, né, novos fundos ou até mesmo R$6 aí, né? Não descarto isso, não. Não pode perder essa região. Fazendo novas altas, principalmente pelo semanal, eu acho que fica ainda importante, né, para a Embraer continuar nessa região e fazendo um possível pivô de alta aí no semanal, tá? Mas precisa de força, tá muito fraco, muito fraco. O momento dela ter feito esse rompimento para cima foram dois momentos que ele poderia aproveitar e não aproveitou, tá? Que foi esse candle aqui e esse segundo candle, quando tocou realmente na média de 21, quando o preço encostou na média, seria necessário fazer esse rompimento. Chegou a romper a máxima desse dia, mas devolveu muito feio nesse mesmo dia, então, né, demonstrou grande fraqueza desse papel. Agora ele fica com um viés mais baixista no diário, né? Vamos ficar de olho no Embraer. CEMIG, o diazinho lateral também fechou praticamente no 0 a 0, né? Vamos ver aqui, fechou exatamente no 0 a 0, 0,09 de alta em CEMIG hoje. Então nada mudou em relação a ontem, tá? Continua nessa leve lateralização aqui no diário, né? Não tem muito o que fazer, só não pode mesmo, como eu tinha comentado ontem, né, perder essa região aí de 10,40, tá? 10,40 é uma região importante aí para a CEMIG, tá? E fechou, né, as médias laterais, as médias flat, né, retas. Então isso demonstra que o papel realmente não tem direção alguma, tá? Não tem tendência, tá bom? Você vê que tem muitos dias aí laterais. A gente falou bem desse papel ontem, tá? Só vou dar uma leve comentada do que eu consigo ver aqui nesse papel de novo, tá? Que ele estava fazendo esse movimento a gente previu, tá? Aqui principalmente com esse candle aqui, a gente chegou a comentar, falando que foi um candle muito interessante, fez um recuo aqui de 50 ou 61.8 para toda essa alta, já fez no dia seguinte, e aí sim, rompendo essa região, né, foi caracterizado aí, foi dado, né, a pedra, a gente cantou a pedra falando que ele podia chegar nessa região aqui, que seria a região de fundo duplo, toda a região de fundo duplo. Fez o rompimento em gap, né, um gap de fuga, fez o pullback e o primeiro objetivo, né, eu falei que seria entre R$12, seria em R$12,20 e chegou aí fez essa realização perfeita aí, tá? E aí sim, agora ele veio fazer um pullback, né, na região que foi rompida do fundo duplo. E aí eu pensei que, né, nessa região seria um momento aí para ele pelo menos encostar de novo em 12,20, mas não foi o que aconteceu. Perdeu um pouco de força e aí a gente viu que agora é uma região de lateralização, tá? Não tem mais nada que a gente possa tirar daqui, tá bom? Não pode perder essa região de 10,40, tá bom? Vamos agora, gráfico semanal, né? A gente já falou, né? No gráfico semanal tá tranquilo, lateralizando, porém acima das médias de 9. Então, qualquer máxima aí do rompimento do rompimento dessa semana, fazendo novas máximas, não é surpresa para ninguém também, tá bom? Tá bem bonitinho no semanal. IRB hoje foi o grande destaque, né, de volume. Hoje em IRB, mais de 1 bilhão e 100 milhões aí de volume, um volume alto demais para IRB e também para um dia de feriado, né? Mas IRB a gente sabe que tá volátil pra caramba, né? Então era meio que de se esperar mesmo essa movimentação louca aí de IRB, tá? Importante salientar que ontem mesmo falei que tinha um objetivo em R$ 8,32, ele chegou realmente a bater na mínima de R$ 8,32, incrível, né? Mas assim, a gente sabe que apesar de ter colocado essa linha aqui de 8,32, não significava que o objetivo dela final, ou o primeiro objetivo final era 8,32, não, era uma região, né? A gente vê, por isso que normalmente eu coloco um retângulo, né, mostrando que é uma região aqui, de alguns centavos, que o preço pode chegar e ter uma recuperação, tá? Apesar dessa recuperação, vamos ver no gráfico de 60 minutos como é que ela tá. Tá? No gráfico de 60 minutos ele chegou na média de 60, na média de 21, tá? Na média móvel de 21 períodos. Então, ainda abaixo da média de 21, então não vejo ainda
né, festa em IRB, tá? Teve uma queda muito expressiva nos últimos dias, então é natural o papel fazer um movimento aí de correção para voltar a cair, tá bom? Importante também salientar que ele fechou na máxima, tá? Fechou na máxima, uma alta, né, de 7,5% em IRB, né, 8% em IRB, e da mínima até a máxima fez uma variação aí de 15% no dia, tá? Isso é importante a gente ver que é uma região onde o preço tocava e ele ganhava força, né? Tocou e ganhou força. Então várias vezes aconteceu isso e hoje não foi diferente, tá? Vamos ver o semanal de IRB. Apesar dessa alta, dessa recuperação hoje, IRB no semanal ainda está bem feia, tá? Bem feia. Não vejo com bons olhos aí o longo prazo IRB. Pode sim ver eu posso ver mais uma lateralização, mas só que o preço ainda bem abaixo das médias, né? Média de 21 bem inclinada para baixo. Então vai ter um pouco de dificuldade ainda para passar dessa região, tá? Tem uma LTA, uma LTB passando aqui em IRB. Então, tá, até no diário mesmo, as médias estão bem bicadas para baixo. Então, ainda é um sinal aí de pelo menos uma lateralização que a gente está vendo aqui. Provavelmente vai acontecer ainda nos próximos dias, tá bom? Vamos agora para Azul. Azul hoje fechou até com volume péssimo, mas um candlezinho bem bonitinho, né? Assim como um outro papel que a gente viu, né? Se eu não me engano foi Bradesco, né? Então é um fechamento, né, importante, fechou com a média acima, com preço acima da média de 9, tá? O que me leva a confirmar o que eu falei ontem, né? Que a Azul no semanal deve estar bem bonitinha. Não perdendo essa região aqui, né, da mínima desse candle, vamos falar aqui exatamente em número 19,20, tá? Região 19,20, fica interessante uma entrada aí, buscar uma entrada, né, nesse papel, principalmente olhando o gráfico semanal, tá? O gráfico semanal tá bem bonito, né? Ele fez um rompimento bem forte aí, né, de 120% e agora, né, fez um descanso aí de apenas 30% de correção no papel, ainda assim acima da média de 9, acima de um suporte importante. Então é uma entrada aqui, tem uma possibilidade, né, grande de voltar a fazer novas altas e a gente conseguir uma boa porcentagem em cima de Azul, tá? Então ficar de olho nesse papel, principalmente pelo gráfico diário, mas a entrada vai ser pelo semanal, tá bom? Via Varejo hoje fez um candle aí bonitinho, né? Um candle bonitinho, podendo sim ser caracterizado um descanso, né? Toda essa queda ter sido um descanso para voltar a subir. Vamos fazer um Fibonacci aqui dessa última perna de alta que Via Varejo fez, né? Uma perna de alta considerável, né? De 20%, e agora veio fazer uma correção em cima da região de 61,8 e 50% de Fibonacci, fez uma correção bem bonitinha, tá? E agora rompendo a máxima de hoje, pode chamar possíveis compradores para esse papel, tá? Importante dizer que rompendo a máxima de hoje, né, o stop tem que ficar, se alguém está posicionado e alguém está posicionado nesse papel, não pode perder essa região de R$15, tá? Então abaixo de R$14,99 eu sairia desse papel para curto prazo, tá bom? É bom salientar isso aí, né? Porque muita gente está posicionado em Via Varejo, então para curto prazo eu não gostaria de ficar nesse papel caso venha perder a região de R$15, tá? Vamos ver o gráfico semanal. O gráfico semanal é o que eu comentei, né? Acho que há 4 semanas eu tenho falado isso, que ganhou muito movimento, o movimento ficou muito forte, né? Ficou muito distante das médias, né? A gente vê que região de 27, 35% de distância das médias é muito longe, então ela está lateralizando porque ela está com bastante força, então o preço não vem caindo em forma angular, né? Ela vai lateralizando para a média encostar no preço. Então 1 2 semanas no máximo aí ele ainda se aguenta lateralizando, depois ele vai romper aí tanto para cima quanto para baixo. Eu acredito que a probabilidade quando isso acontece, essa lateralização, é romper para cima, tá? Então tá muito próximo do seu topo histórico, né? Tentou romper, fazer o rompimento essa semana, não conseguiu, perdeu força, como a gente viu ontem, mas essa semana, hoje, quer dizer, né? Fez um candlezinho aí mais calmo, né? Segurando aí o preço e sim, dando uma possibilidade para quem não entrou no papel ainda entrar, tá? Lembrando que não é uma entrada de livro, tá? Não é uma entrada de livro, porque a gente vê que tem muito negócio, né, nesses últimos, olhando o gráfico para a esquerda, né, a gente vê que tem muitos negócios que aconteceram, né, nessa região, então a gente consegue ver que é uma lateralização, né, mas, né, não deixa de ser uma entrada caso alguém queira entrar em Via Varejo para vestir a camisa, começar a brincar no WhatsApp aí falando que é investidor de Via Varejo, enfim, né, o pessoal gosta de brincar bastante com Via Varejo, com o bonequinho das Casas Bahia, então tem uma boa possibilidade aí de você entrar com um risco bem menor, né, não entrar em R$16, 17 quase que muita gente entrou, tá bom? Vamos para a Ambev.
Ambev hoje também, né? Bem parecido com o varejo, deixou um candlezinho bem pequenininho, mas bem em cima da média de 9, né? Então, apesar de toda essa lateralização que a gente vê aqui no lado esquerdo do gráfico, né? É uma entrada que tem um pouco risco, bem próximo das médias, em cima da LTA. Então, é uma região que a gente conta aí várias coisas positivas aí para fazer uma entrada, tá? A única coisa que a gente salientou ontem, que eu venho comentar hoje de novo, que é essa linha amarela, uma região, tá? Uma região, não é o preço, né? Esse R$14,51, mas essa região de 14,40, 14,70, 80 é uma região muito forte, tá? Em Ambev, porque no semanal a gente consegue visualizar melhor. É uma região que desde 2012 é uma região que ele bate e segura o preço, ou quando rompe, né? Vira um suporte muito importante. Então, como está abaixo do preço, é uma resistência muito forte. Então tem que ficar de olho nessa região, tá? Mas não deixa de ser uma bela de uma entrada aqui em Ambev, se você quiser entrar nesse papel. Muita gente não gosta de operar Ambev porque ela não tem tanta volatilidade, tá? Mas no local aqui ela tá bem bonita, tá? Bem bonita. Então rompendo a máxima de hoje pode sim chamar alguns compradores aí pro papel, tá bom? Vamos ver o gráfico semanal, né? Acabei passando lá pro semanal e fez um dojizinho, né? Em cima dessa resistência. Isso pode começar, né, a gerar uma expectativa em quem olha aqui Ambev, né, olha Ambev como uma possível possibilidade de um topo duplo. Tá distante pra caramba realizar isso aí, mas esse dojizinho aí, né, é um doji, né? Então pode ser, perdendo uma LTA, a gente pode começar a pensar nessa possibilidade, tá? De um topo duplo e tudo mais. Mas por enquanto eu ainda vejo um viés bem positivo para Ambev, tá? Principalmente no diário, tá? Lateral, né? Tem bastante movimento no lado esquerdo do gráfico, mas um dojizinho desse pequenininho, né, é bem convidativo aí para entrada no papel, né? Principalmente em cima da LTA, em cima das médias e as médias viradas para cima. Beleza? E agora a gente vai para os pedidos, né? Eu vou falar de cinco papéis hoje, tá? Uns papéis que já as pessoas tinham pedido na quarta. Então eu vou fazer análise de 5 papéis e tem mais 4 aqui que o pessoal pediu ontem e hoje eu vou deixar para segunda-feira, tá bom? Então hoje eu começo com os pedidos do Sérgio e do Reinaldo, que é COG N3, tá bom? Vamos para COG, então diretamente para COG. Antes de começar as análises aqui do pessoal, sempre esqueço, né, pedir para você no início do vídeo, porque agora não tem mais quase ninguém assistindo, né? Mas eu peço para vocês assim, se inscreverem no canal se vocês gostam, né, das minhas análises e tudo mais. Se inscreve no canal, me ajuda a crescer também, gente, né? Porque o que eu faço para vocês aqui é de graça. E vocês se inscreverem no canal, curtir, compartilhar também é de graça, tá? E vocês estão compartilhando conteúdo de qualidade, então não é vergonha para ninguém, cara. Vocês estão descobrindo aí uma análise interessante, importante, assertiva, que você não custa nada você passar para outras pessoas terem essa visão. Porque quanto mais pessoas terem essa visão, né, mais força vai ter o preço nessa região. Vocês não concordam comigo? Né, se você for pensar no longo prazo, é importante, cara, outras pessoas terem esse tipo de visão, né? Então mesmo as pessoas estão perdidas aí, né, cara? Muita gente perdida, milhões de CPFs entrando na bolsa sem saber o que é gráfico, ou sem saber o que é uma análise, sabe? Só indo em call de corretora, não de corretora, não sendo contra a corretora, mas aquelas top 10 da corretora, são 10 ações, simplesmente do nada, né, são colocadas ali, as pessoas são obrigadas a entrar em 10 ações. Não, entra nas ações que são melhores, né, tanto fundamentalmente quanto graficamente falando, pô. Então alia, né, dá uma alinhada nessas duas coisas. Se você tem interesse aí de longo prazo, né, olha as duas coisas, tanto análise fundamentalista quanto uma análise técnica, né, e entra nessas ações. Não entra, né, sem saber de nada no escuro, né. Algumas pessoas vêm, né, me procurar, né, porque não sabe nada e entrou nos papéis e comprou ação porque falaram, né, tava na mídia, muita gente comentando. Então é perigoso isso, né? Porque bolsa não é simples assim não. Você entra lá com teu dinheirinho, às vezes suado, e tu pode perder tudo, cara. Perder bastante coisa e sair na mínima ainda por cima. Quando você sai, o negócio começa a subir. Isso acontece muito. Então tomar cuidado, tá? Vamos agora para os pedidos. Então, COG-N, o Sérgio e o Reinaldo pediram, tá? COG hoje fechou bem bonita, né? Bem bonita, graficamente falando, né? Tirando o volume, fechou bem bonita. Uma região aqui que a gente pode visualizar. Vou até subir aqui agora, né? Que a gente consegue ver que teve uma região aqui que bateu 3 vezes. Então a gente coloca, dá uma ajustada aqui, né? Uma região importante, tá? No COG-N, agora tá rompendo. Uma região importante, fez uma alta bem forte, tá? Vamos fazer uma análise aqui, né, traçar um cenário aqui em COG-N, que ela fez uma alta bem forte e agora ela está fazendo uma lateralização um pouco dupla, né, uma lateralização um pouco maior, tá, pelo fato de ter esse rompimento,
tá? Muita gente chama de bandeira, né? Outras pessoas chamam de lateralização, pré-rompimento, enfim, né? Isso aí é importante, é você entender o que está acontecendo. Então, fazendo esse rompimento, pode sim buscar novas altas, inicialmente, tá? 8,39, mas não acredito que ela venha parar em 8,39 não, venha fazer novas altas aí, porque a média de 200 no diário vai acabar encostando aqui nessa região exatamente. Quando ele vier fazer esse rompimento, provavelmente a média de 200 vai estar muito próximo dessa resistência que é 8,39, né? Na região de 8,39. Então pode ser sim vir aqui fazer um pullback desse tamanho um pouquinho maior, para sim fazer um rompimento, né, com maior propriedade e alcançando aí, né, novos objetivos que provavelmente, né, deve ficar nessa região aqui também, tá? É uma região aqui que a gente consegue ver, né, que teve um suportezinho ali antes. Então, até primeiro objetivo, 8,40, segundo objetivo, próximo de R$10, tá bom? Tá bem interessante COG, né? Fazendo esse rompimento aqui fica bonito. Vamos ver o COG no semanal. COG semanal, quase fazendo um pivôzinho no semanal. Isso é bem importante, tá? E buscar 8,40, não vejo muita dificuldade em COG, tá? Rompendo essa região aí, vai em 8,40 bem rapidinho, bem rapidinho. Mas, lógico que falando que eu não entro nesses rompimentos, tá? Eu entro numa região mais próxima da média, né? Aí eu tenho todo o meu gerenciamento de... minhas entradas, né, são bem com menos risco. Porque se eu for entrar aqui no rompimento dessa região aqui, pô, eu vou ser obrigado a aceitar aí quase 21% de risco, né? Para ser estopado com 22% quase de risco é muita coisa. Então, eu tenho, minhas tomadas de decisões são baseadas em, né, algumas estratégias e são bem próximas aí da média. Então, eu estaria entrado nesse papel aqui, nessa região de 6,60, tá? Eu entrei, na verdade, mas eu saí cedo, né? Mão de alface é complicado, ainda mais numa situação que a gente vê aí que está passando a bolsa, principalmente SP500 também, às vezes tendo quedas fortes com volume, então a gente acaba ficando um pouco mais assustado, né? A mão de alface vai e sai do papel. Mas se você ainda está nesse papel, cara, parabéns. E pode manter aí, cara, que tá bem bonito, tá? Provavelmente se você tá nesse papel, você pegou ele um pouco mais abaixo, óbvio, né? Então o risco aí tá bem menor, né? Então fazendo um rompimento, um candle de força no próximo dia, por exemplo, se segunda-feira, tá? Se você ainda não fez realização parcial e segunda-feira aparece um candle assim, aí eu faria uma realização parcial, tá? Pelo menos para tirar o risco, porque o risco que você teve aqui desse candle, né, dessa região aqui toda, né, vamos supor que o risco seja de 8%, né, aqui você já está com quase 16% de alta, então você sai com 1/3 dos seus papéis, cara. E aí você não tem risco zero já tem risco zero nessa operação, tá? Então é importante aí, né, falar de COG. Depois Felipe pediu Eco-Rodovias, né, Ecor 3. Ecor 3 eu vejo também como uma lateralização, tá? Mas só que essa lateralização do Eco-Rodovias 3, ela tá um pouco menos bonita, vamos chamar assim, porque as médias de 9,21 já se emboloscaram um pouco aqui, mas só que a média de 200 também está aqui em cima, então rompendo essa linha aqui, essa LTB ou então essa limite superior aqui do canal, cara, ela pode dar uma bela de uma alta aí. A única coisa que ela vai ter, né, de rompimento pode segurar o preço é essa região de R$15, depois 16,74, tá? Então a gente está falando de uma alta aí de quase 20% no papel. Então, se você já está nesse papel, né, é uma região que, se você entrou, né, em algum motivo nesse papel e ainda está nesse papel, cara, tá bem interessante sim para esse rompimento, caso venha romper, tá? E stop por enquanto, né? Stop por enquanto, infelizmente, na região de R$12,30, né? Tá distante, né? Um stop alto, né? Para quem está nesse papel aqui, né? Vamos ver o tamanho do stop, seria de 12%, né? Normal. Vamos ver o semanal de Eco-Rodovias, né? Fazendo um pivôzinho de alta, né, quase confirmando esse pivôzinho de alta. O pivô de alta vai se dar exatamente na região de R$15. Aí sim ele pode dar uma andada forte até R$16,75, R$16,70 a R$17, tá? Pode ser um movimento bem interessante aí de Eco-Rodovias. Tá bem bonitinha também no semanal, tá bom? Vamos para Banrisul. Reinaldo pediu Banrisul também. Banrisul, né, tá assim como alguns outros bancos, né, tá nessa e os papéis que vocês acabaram pedindo, né, tá nessa lateralização, né, e nos últimos dias ela deu uma bela de uma recuperada. Não pode perder a região aí de R$13,40, tá? Banrisul, porque ele estaria caracterizando aí um topo duplo, né? Então aí podia chamar um pouco mais de venda, principalmente buscando essa região de R$12,30. Então por enquanto tá interessante, tá? Se você tá nesse papel, não deixar perder essa região, o resto é felicidade, cara. Tá, 12,30, não perdendo 13,30, o resto é felicidade. Deixa ele romper, porque se ele vier romper também toda essa lateralização que ele está fazendo aqui, tá? Vamos fazer aqui o desenho, né? Teve uma grande
teve uma forte alta, né? Que a gente vê aqui, lateralizou, rompeu, bonito. Agora sim, ele veio fazer um descanso, fez um descanso bem interessante, né? Mas não teve força para romper o último topo. E agora ele veio fazer uma lateralização um pouco maior, né? Isso que a gente consegue visualizar. Então, se você está nesse papel, né? O stop, como eu falei aqui embaixo, e expectativa é dele chegar, fazer um movimento desse tipo aqui para fazer o rompimento, tá? Não pode acontecer, se você está nesse papel, tem que sair nessa região de 13,30, é porque caso ele venha perder essa região, né, caracteriza um pivôzinho de baixa, né? Vou até colocar de lateral aqui para não estragar o ativo, né, o desenho. Um pivô de baixa e também a confirmação de um topo duplo, então pode sim buscar mais quedas aí na região de 13,30 ou até um pouco mais, tá? Vamos lá agora, semanal, né, pra gente dar uma olhadinha, né, lateral nos últimos 4 semanas, mas com viés positivo, a média abaixo do preço, né, segurando o preço, fazendo com que seja uma resistência, um suporte dinâmico aí, tá? Tanto a média de 21 quanto a média de 9, isso é importante pra caramba pro papel. Beleza? Agora o Reinaldo também pediu o CSNA. CSNA eu vejo um pouquinho mais, tá um pouco mais fraca, né, cara? Assim como o Vale, né, eu vejo assim um setor tá um pouco fraco demais pro meu gosto. Tá, mas a gente consegue ver aqui talvez até esse afunilamento, né, nessa região. Então, ou então mesmo um triângulo, né, se você for pensar um pouco melhor, pode ser um triângulo também se formando aqui, né, enfim. Mas eu não estou gostando muito da formação dele, tá? O objetivo, né, assim como outros papéis outro papel que eu analisei hoje, o objetivo dele, rompendo essa máxima aqui, acho que foi Embraer, rompendo essa máxima aqui desse candle, desse dia, da média, quando o preço encostou na média, rompendo essa região, ele era obrigado a subir e fazer novas altas. Ele não, né? Caiu bem forte, né? E agora as médias estão abaixo do preço. Então isso demonstra um pouco de fraqueza para o papel, tá? No gráfico diário. Então tem que tomar cuidado. Se você está em CSNA, eu não deixaria o preço não perder essa região de R$10,18 de forma alguma. Vamos ver o gráfico semanal. Tá, o gráfico semanal a gente consegue visualizar, né, que ele está um pouco mais, ele tá estranho, né? Apesar de todas as médias estarem abaixo do preço, ele ainda está um pouquinho estranho. Eu vejo só algo positivo nesse papel. Ele tem que fazer isso, ó. Se ele pegar, abre e consegue fazer um rompimento pelo menos dessa LTB aqui, né, que está passando nessa região aqui, né, uma LTBzinha mais ou menos aqui. Ele fazendo esse rompimento, né, aí fica interessante, tá? Aí fica interessante. Mas por enquanto tá um pouco nublado aí para esse papel, tá? Tá um pouco nublado. Apesar das médias estarem acima, a gente vê que tem muito pavio, né? Quando ele chega na máxima da semana, ele perde toda a força, né? E acaba fechando feio, né? Então tem que ficar de olho, não deixando perder essa região aí que a gente já tinha comentado, né? Pode ser que o papel fazendo novas altas fique mais bonito aí nas próximas semanas, tá? Vamos agora para quem pediu bid 4 foi o Igor. Igor pediu bid 4. Tá, vamos dar uma analisada. Apesar do volume péssimo, né? O bid 4 tem performado bem demais, cara, bem demais. É um papelzinho que deu umas entradas bem interessantes, cara, principalmente na média 21, tá? Essa região, essa entrada aqui na média 21 foi muito bonitinho. Então, o papel tá muito tranquilo, cara, muito tranquilo, tá performando bem pra caramba, né? Tirando os bancões, né? Tanto bid 4, BTG, uns papéis aí, uns bancos que não são muito mainstream, né, que a gente chama, né, blue chips, ela estão performando bem, cara, estão performando bem, tá? BID é uma dessas, tá? Então, tá numa região agora, né, de suporte, né, que eu marquei aqui, uma região onde o preço é uma região, tá? Não é o valor, mas é uma região onde o preço normalmente tende a ter um pouco de dificuldade para passar. E porém, né, acabou de romper uma região, uma LTB. Então é uma região que ele pode se caracterizar aqui um pullbackzinho que ele fez para essa região para voltar a romper, tá? Se ele fizer novas quedas aqui nos próximos dias também não vejo problema algum, não precisa ficar preocupado, tá? Porque o que a gente consegue ver aqui, né, que ele fez o rompimento dessa região, que foi uma região importante. Agora ele fez como se fosse um pullback para essa região aqui rompida, tá? Para fazer novas altas. Ele pode também fazer mais uma queda um pouco maior para encostar na média de 21 que está subindo e fazer sim um novo rompimento mais forte ainda, tá? Então o objetivo aí desse papel, se você já está nesse papel, né, não vale a pena entrar agora porque está até um pouco distante das médias, eu não entraria, apesar desse rompimento dessa LTA, tá? Como eu falei, minhas tomadas de decisões são feitas um pouco com um risco de retorno um pouco maior, tá? Até o risco de tomar stop poderia ser um pouco alto também, pode ser um pouco mais alto, né? Mas não aceito um risco aí de quase, vamos botar aqui, 30%, não dá, cara, não dá, tá? Então,
a entrada já foi, tá? Já foi. Se você está nesse papel, meus parabéns, tá? É só continuar gerenciando aí o risco. Se quiser fazer uma parcial para tirar risco, algo do tipo, tá valendo, tá? Semanal dela, olha que coisa linda, cara. Olha que coisa linda. Fez um pivôzinho de alta no semanal muito bonito, tá? De livro aqui. Tá? Fez um rompimento na média de 9, de 21. Agora veio tocar, aí na volta, tocou de novo na média de 9, ganhando sempre força, né? E na semana passada fez esse candle rompimento e hoje esse candle da semana só confirmou isso, tá? Chegou nessa regiãozinha, não vejo muita dificuldade para romper essa região, tá? Só coloquei pelo fato de no gráfico diário e no 60 minutos ver que ele dá umas paradas quando toca ali, assim como aconteceu dessa vez, que deu uma paradinha quando tocou. Pode sim fazer um pullbackzinho na semana que vem para tocar na média de 21 no diário e fazer novas altas, tá? Tá bem bonita, tá? Tá bem bonita. Mas eu sempre, como sempre, né? O nosso dinheiro aqui no mercado é a nossa munição, tá? É a nossa ferramenta de trabalho. Se tá com um de lucro bem interessante, eu faria uma realização parcial nos próximos dias, tá? É sempre bom você tirar risco, né? Para não dar problema aí no futuro, né? Você devolver muito lucro aí, ou então até ficar no negativo, né? Isso que não pode. Tá bom, gente? Então hoje terminei os pedidos de vocês, né, uma análise aí da semana e do dia e tracei alguns cenários aí importantes, tá? Espero que essa semana tenha sido boa para vocês, tá? E um bom final de semana para vocês. Sábado, né, amanhã eu devo vir aí com análise dos índices internacionais, se eu não estiver muito cansado, porque chega sexta-feira eu fico bem cansado. Então vamos ver se eu consigo fazer isso no sábado, né, como eu tenho feito todos os sábados. E mais uma vez, né, pedindo, não custa nada, pedir para vocês também, é de graça para mim, né, pedir. Então, se vocês puderem se inscrever nesse canal e compartilhar, ajudar o canal a crescer, tá? Eu fico bem feliz também, tá? Forte abraço para vocês aí, um bom final de semana, descansem, estudem, tá? Curtem aí um pouco. Segunda-feira a gente tá de volta. Um abração.